Olá pessoal, vamos trabalhar em cálculo vetorial, capítulo 16 do livro de James Stewart, a seção 16.1, campos vetoriais. Vamos começar com a ilustração aqui rápida. Os vetores da figura 1 representam os vetores velocidade do ar e indicam a velocidade escalar, direção e o sentido do vento em pontos a 10 metros da superfície na área da Baía de São Francisco. Então está aqui duas imagens representando o fluxo de ar, portanto aí. E você vê a imagem cheia de vetores, não é isso? Ou seja, para cada pontinho desse há um vetor indicando a velocidade, tá? Nós vemos no relance, a partir das maiores setas na parte A, que as velocidades do vento maiores naquele tempo ocorreram quando entraram na baía do outro lado da ponte Golden Gate. Então, por aqui assim, mais ou menos, essas setas maiores, tá? Depois, a parte B mostra o padrão de vento muito diferente 12 horas antes. Mas o interessante para nós aqui, nessa ilustração, é que isso aqui basicamente está mostrando a utilidade de um campo vetorial, né? Então você tem uma estrutura onde cada ponto você consegue associar a ele um vetor, né? Representando determinada grandeza aí, nesse caso está trabalhando a velocidade, mas isso é basicamente a ilustração de um campo vetorial. Vamos ver mais detalhes aqui, ó. Associado a cada ponto do ar, podemos imaginar um vetor, velocidade do vento. Esse é um exemplo de campo vetorial de velocidade, tá certo? Outro tipo de campo vetorial, chamado campo de força, associa um vetor força a cada ponto da região. Um exemplo é o campo de força gravitacional. Em geral, um campo vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto dos pontos de R2 ou R3 e cuja a imagem é um conjunto de vetores em V2 ou V3. Não sei se vocês conseguiram já captar a ideia aí, mas o que é esse conceito de um campo vetorial? Campo vetorial já é uma função, tá bom? Uma função cujo domínio é um conjunto de pontos em R2 ou R3 e a imagem é um vetor. Então você vai de ponto para vetor, tá bom? Olha a definição aqui mais formal. Definição, seja D um conjunto em R2, uma região plana. Um campo vetorial em R2 é uma função f que associa a cada ponto x, y em D um vetor bidimensional f de x, y. Então, tá aí a definição do que seja um campo vetorial. A melhor maneira de enxergar um campo vetorial é desenhar a seta representando o vetor f de x, y, começando no ponto x, y. É claro que é possível fazer isso para todos os pontos x, y, mas podemos visualizar f fazendo isso para alguns pontos representativos em D, como na figura 3. Então tá aqui, ó. Imagine que você tem uma função campo vetorial f de x, y. Então para todo ponto x, y você consegue definir um vetor a partir desse ponto. Você calcula e surge um vetor. A partir desse ponto você calcula e o resultado é um vetor. E assim sucessivamente. É claro que aqui vão ter infinitos pontos, então por isso você não vai, na prática, desenhar infinitos vetores. Na prática, para representar, você ilustra alguns vetores desse campo vetorial, tá bom? Uma vez que f de x, y é um vetor bidimensional, no nosso caso, poderia ser tridimensional em outra situação, mas nós estamos tratando de bidimensional. Então podemos escrevê-los em termos de suas funções componentes, p e q, da seguinte forma. Então a função f de x, y pode ser escrita aqui, ó, pelos seus componentes. P de x, y, i mais q, x, y, j. Lembrando que o i e j é que fazem com que essa estrutura se torne um vetor, não é isso? P e q são seus componentes, que aqui, quando você coloca na notação de vetor, é a sua parte em x e a sua parte em y aqui, entre aspas, não é isso? Você tem um x aqui, que é dado por pxy, e você teria o y aqui, que é o qxy, tá bom? Você pode colocar de forma mais compacta, f é igual a pi mais qj.
Tá? Observe que P e Q são funções escalares de duas variáveis e são chamadas algumas vezes campos escalares, para distingui-los dos campos vetoriais. Tá bom? Mais uma definição aqui agora entrando no R3, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai ter exemplos e algumas coisas mais práticas. A gente está começando aí, então essas definições são importantes. Então, definição, seja E um subconjunto de R3, um campo vetorial em R3 é uma função f que associa a cada ponto x, y, z em E um vetor tridimensional f de x, y, z. Tá bom? Então, o pensamento é análogo ao que a gente está fazendo em R2. Um campo vetorial f em R3 está ilustrado na figura 4. Então, está aqui a figura 4, que você está no espaço x, y, z, tá bom? A partir de um determinado ponto x, y, z, pela sua função aí você vai conseguir construir um vetor a partir desse ponto. O vetor f de x, y, z. Tá bom? Para cada ponto você tem um vetor, então isso aqui é um campo vetorial. Certo? Podemos escrevê-lo em termos de suas funções componentes, p, q e r, como a gente viu também anteriormente, e ficaria mais ou menos assim, ó, f de x, y, z é igual a P, x, y, z, i mais Q, x, y, z, j mais R, x, y, z, k. Tá bom? Como nas funções vetoriais, podemos definir a continuidade dos vetores, dos campos vetoriais, e mostrar que f será contínua se somente se suas funções componentes P, Q e R forem contínuas. Tá bom? A continuidade está relacionada à continuidade dos componentes. Às vezes identificamos o ponto x, y, z com seu vetor posição. Nota que o ponto x, y, z no espaço ele pode ser dado por uma função vetorial, né? Um vetor que conduz até esse ponto x, y, z. Certo? Então esse ponto x, y, z pode ser dado vetorialmente como esse vetor x, que é o x, y, z, de coordenadas x, y, z. Tá ok? E escrevemos então f de x em vez de f de x, y, z. F de x aqui, ó, é f do vetor x, em vez de f de x, y, z. Se você pensar, então, no ponto x sendo identificado pelo um vetor, então você vai ter f se tornando uma função que associa um vetor f de x a um vetor x. Um vetor x que conduz até o ponto e um vetor do ponto até o f de x. Tá bom? Mas sem complicação aí. Não vamos complicar a situação. Eu vou explicar melhor esses detalhes, tá? Então, primeiro exemplo aí. Um campo vetorial em R2 é definido por... Aí aqui você tem uma função já definido, um campo vetorial. F de x, y é igual a menos y mais xj. Então, descreva f esboçando alguns dos vetores de f de x, y, como na figura 3. Então, a figura 3 está aqui, ele já calculou alguns, ele mostrou, né, como é que funciona a existência de alguns vetores. Nós vamos fazer agora, baseado nesse campo vetorial dado, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, f de x, y é igual a menos y mais xj. E aí a ideia é o seguinte, eu vou até colocar fazer um plano cartesiano aqui pequeno, tá? E a ideia é a gente ilustrar esse campo vetorial aqui, ó, tá? Como a gente pode ilustrar ou esboçar esse campo vetorial, mostrando seus vetores? A gente vai pensar o seguinte, para cada ponto que nós tivermos aqui, ele vai estar associado a um vetor. Por exemplo, vamos pensar no ponto 1, 1 aqui, ó. Ponto 1, 1. Imagine que você pegue, então, esse ponto 1, 1. Ou seja, nesse ponto 1, 1, você vai ter um valor para x, você vai ter um valor para y, e você vai encontrar um valor para f de x, y. Lembrando que o f de x, y... Então, vai ser uma função e, na verdade, ele é um vetor, não é isso? Então, 1. Então, aqui tem a lei de formação. Então, se você substituir isso por 1 e isso por 1, o x por 1 e y por 1, o que você vai ter? Menos i mais j.
Isso representa o vetor. Que vetor? Representa menos 1 e 1. Representa esse vetor aqui. Menos i mais j significa ou representa o vetor menos 1 e 1. Tá certo? Então, quando eu estiver no ponto 1, 1, eu vou ter o vetor menos 1, 1. Como é que eu vou fazer esse vetor aqui? Então, eu vou pensar, esse aqui é a extremidade do vetor, tá bom? Representa a extremidade do vetor a partir do ponto que você está considerando. Então, a partir desse ponto, o que você vai fazer? Deslocar uma unidade para a esquerda, que seria o menos 1, e uma unidade para cima, que seria o 1. Ó, unidade para a esquerda seria o x, não é isso? X seria menos 1, então você vem aqui. O y seria 1. 1 a partir dessa altura aqui. Então, ele estaria aqui. Tá bom? Tá certo? Ó, deixa eu tentar explicar aqui. Ó. Menos 1 para a esquerda. Ou seja, o x, não é isso? Menos 1 e o y mais 1, que seria uma unidade para cima. Então, você para aqui. Esse aqui é a extremidade do vetor. Então, você desenha o vetor agora, a partir do ponto. Ó. Pronto. Esse é o vetor associado ao ponto 1, 1. Vamos pensar no outro... Certo aí? Vou colocar outro ponto lá. Tá? Vou apagar aqui para não ficar algumas coisas, para não ficar muito carregado. Então, você entendeu aqui, né? Então, vou apagar só esses detalhes aqui. Tá? Então, entendido. Deixar só o vetor lá. Vamos fazer outro agora. Fazer outro vetor. Vou pensar agora a partir do ponto 1, 0. Vamos pensar nesse ponto aqui, ó, x1, y0. Então, x1, y0. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? O y sendo 0, então você vai ter 0, mais x sendo 1, você vai ter só o j. Isso aqui vai dar esse vetor aqui, ó, 0, 1. Tá bom? Que é o próprio vetor j, o vetor j é 0, 1. Certo? Ou seja, a partir desse ponto, o que você vai fazer com x? Vai deslocar 0 unidades e o y, uma unidade para cima. Então, esse vetor vai deslocar uma unidade para cima, não é isso? A extremidade dele vai ser uma unidade para cima desse ponto. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, vai ser esse vetor aí. Certo? Vamos pensar agora no vetor seguinte. 1 e menos 1. Vamos ver o que vai dar um vetor bem aqui, ó. x1, y menos 1. Vamos ver o que vai dar. 1 menos 1. Então, quando y é menos 1, a gente vai ter i, mais, quando x é 1, a gente vai ter j. E a gente vai ter o vetor 1, 1. Tá certo? A partir desse ponto. Ou seja, 1, 1 quer dizer que a gente vai andar uma unidade para a direita e uma unidade para cima, para chegar na extremidade. Então, esse vetor vai estar aqui. Extremidade dele partindo do 1 menos 1. Certo? E assim por diante. Cada ponto que você tiver nesse plano, não é isso? Você pode associar a ele um vetor. E você vai então construindo a partir disso. Portanto, você vai construindo o campo vetorial. Certo? Vamos ver aqui então, aqui eu acho que já tem resposta. Então aqui, ó. Então a gente tem aqui representado então alguns vetores desses, né? No ponto 1, 0 a gente tem esse vetor a gente fez lá, ó. Esse vetor está representado lá na resposta, esse que a gente fez aqui. Que mais? O vetor, deixa eu ver se tem mais algum. Então tá aqui outros vetores, né? Que foram calculados e você consegue perceber aí, então, um pouquinho do desenho. Vamos calcular isso aqui para a gente confirmar também, para dar essa posição, que vai ser o vetor 0, 1. A partir do ponto 0, 1, melhor dizendo. Então, vamos dar esse ponto aqui para ver que vai surgir esse vetor bem aqui assim, ó. Tem que surgir esse vetor, né? Então, vamos lá. A partir do ponto x0,
y1. Então vai dar, quando o y é 1, vai dar menos i mais 0, então vai dar o vetor, não é isso? Menos 1, 0. Menos 1, 0. Ou seja, a partir desse ponto, não é isso? Você tem uma unidade de x para a esquerda, até você chegar no menos 1, não é isso? E o y é 0 de deslocamento. Então, você tem esse vetor aqui. Tá bom? Então, esse vetor é esse vetor aqui. Tá? Enfim, se você calculasse outros pontos, você teria mais ou menos um esboço como esse aqui. Certo? Uma vez que f de 0, 1 é menos i, desenhamos o vetor menos 1, 0, com o ponto inicial 0, 1, que é esse caso aqui. Tá bom? Então, aí, uma ilustração de como é o esboço de um campo vetorial. Continuamos dessa maneira, podemos calcular vários outros valores representativos de f de x, y na tabela e extrair os vetores correspondentes para representar o campo vetorial na figura 5. Então, tem várias outras possibilidades. Esse ponto, esse vetor, ponto, vetor, ponto, vetor, ponto, vetor e assim sucessivamente. Tá bom? Que justamente surge a figura 5 aqui. Tá bom? Para cada ponto um vetor. Acho que ficou claro, então, que é a ideia de um campo vetorial. Tá? Vamos avançar aqui, então. Para confirmarmos isso, vamos tomar o produto escalar do... confirmamos o quê? Aqui. Na figura 5, parece que cada seta é tangente a um círculo com centro na origem. Sim, essa é a pergunta. Então, aqui parece que, né, você tem um círculo com centro na origem e essas setas aqui parecem ser tangentes. Da mesmo modo, se você aumenta o raio, parece existir outro círculo aqui que toca essas setas, né, e elas são tangentes a um círculo. E assim sucessivamente. Vários círculos concêntricos e as setas sempre tangenciando. Tá? Então parece que cada seta é tangente. Aí ele, na verdade, ele demonstra aqui que isso é verdade. Né? Para confirmarmos isso, vamos tomar o produto escalar do quê? Produto escalar do vetor posição, x, que é igual a xi mais yj, com o vetor f de x, que é o f de xy. Tá bom? Por que vetor posição com vetor escalar e tomar o produto, né, o vetor aqui do campo e tomar o produto escalar? Então, o vetor posição seria, por exemplo, aqui a partir da origem, ele poderia, a posição até esse ponto 1, 0, ele seria aqui, ó, esse vetor daqui para cá, não é isso? Vetor posição, que daria a posição desse ponto. Agora, o vetor a partir desse ponto, que é esse para cima. Então, por que ele vai fazer o produto escalar? Porque justamente se esse produto escalar der 0, confirma-se que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, o vetor posição e esse vetor aqui da função vai ser comprovado que eles são perpendiculares. Então, isso aqui, de fato, vai ser tangente ao círculo, tá bom? E é claro que ele vai fazer isso de modo genérico para não valer só para esse vetor posição e esse vetor, mas para qualquer vetor posição em relação ao seu vetor a partir da função, tá bom? Espero que tenha sido claro aí. Então vamos lá, vetor posição vezes o vetor, né, do campo vetorial. Então produto escalar, então o vetor posição xi mais yj vezes o vetor do campo escalar menos do campo vetorial, desculpa. Campo vetorial, menos y mais xj. Fazendo esse produto, né, esse produto escalar é o quê? É o produto desse com esse, mais esse vezes esse, tá certo? Então vai dar 0. E a gente sabe que o significado disso é que esses vetores são perpendiculares entre si. Isso mostra que aí essa função f de xy, né, isso do campo vetorial, é perpendicular ao vetor posição xy e, portanto, tangente ao círculo com centro na origem, que tem raio módulo do vetor x, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Observe também que a norma desse vetor f de xy vai ser igual a raiz quadrada de menos y ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a norma
de x. Ou seja, se você prestou atenção, tem o mesmo comprimento, não é isso? Então, o vetor aqui, ó, vai ter o mesmo comprimento do raio, tá certo? Do círculo. Olha que interessante. Então, esse raio aqui é uma unidade, esse vetor vai ter comprimento unidade. Ou unidade, ou... acredito que isso aqui é 1, né? Uma unidade. Se aqui, vamos supor, tem 3 unidades, esse vetor vai ter comprimento de 3 unidades, porque foi mostrado aqui, desculpa, que o comprimento, né, a norma desse vetor é a mesma norma, é isso, do vetor posição, que é o tamanho do raio, certo? De modo que o comprimento do vetor é igual ao raio do círculo, é o que a gente falou, a conclusão que a gente chegou, tá bom? Mais uma ilustração, daqui a pouquinho tem mais exemplos envolvendo algum cálculo aí, tá bom? Mas nesse momento mais ilustrativo mesmo. Imagine um líquido escoando uniformemente em um cano e seja v de x, y, z o vetor velocidade em um ponto x, y, z. Então v associa um vetor a cada ponto x, y, z de certo domínio E, que está ali no interior do cano. E assim V é um campo vetorial em R3 chamado campo de velocidade. Um possível campo de velocidade é ilustrado na figura 13. Então, para cada ponto você consegue trabalhar, identificar um vetor velocidade do líquido que está escoando dentro desse cano. Tá bom? Aí uma aplicação aí também, ilustração de um campo vetorial, no caso, campo de velocidade aí, tá bom? A velocidade em qualquer campo, a velocidade em qualquer ponto é indicada pelo comprimento da seta. Campos de velocidade ocorrem em outras áreas da física. Por exemplo, o campo vetorial do exemplo 1 pode ser usado como campo de velocidade, descrevendo a rotação no sentido anti-horário de uma rota. No exemplo 1 aqui é um campo de velocidade, esse aqui, não é isso? No exemplo 1 pode ser também tido como um campo de velocidade, mostrando aqui um sentido anti-horário, tá certo? Descrevendo então a rotação no sentido anti-horário de uma rota. Agora um exemplo extremamente importante justamente para quem, e especialmente para quem está estudando aí física, tá bom? Que é justamente o nosso contexto, essas aulas de cálculo são direcionadas aí primariamente para a minha turma de física. Então, se você está estudando isso como um ferramental para a física, então essa parte também é muito importante, tá? A lei da gravitação de Newton afirma que a intensidade da força gravitacional entre dois objetos com massas m e m, m minúsculo, né, e m maiúsculo, então a intensidade da força gravitacional entre dois objetos. Ali ele colocou norma, não é isso? Norma de F vai ser igual a m vezes m g sobre R2. Isso aqui é a famosa lei da gravitação de Newton, tá bom? R aqui vai ser identificado como a distância entre os objetos. G é a constante gravitacional. Mzinho e Mzão, vamos chamar aqui Mzinho e Mzão, tá? Para facilitar. Vão ser as massas dos corpos, não é isso? Massa M, etc. Tá bom? Este é um exemplo de lei inversa da raiz quadrada. Vamos supor que o objeto com massa Mzão esteja localizado na origem em R3. Imagine que você posicionou na origem do espaço lá R3. Por exemplo, M pode ser a massa da Terra e a origem estaria em seu centro. Tá? Seja o vetor posição do objeto com massa Mzinho igual a x igual a xyz. Tá? Você vai identificar o Mzinho como um vetor xyz. Certo? Então, R vai ser o quê? Norma de x desse vetor.
tá? A norma dele vai representar esse comprimento, que vai representar o raio, então, que é essa distância entre mzinho e mzão. Tá certo? Logo, se a gente fizer r ao quadrado, vai ser igual a essa norma de x ao quadrado. Então, presta atenção, com essas informações, observações, a gente vai, então, agora trabalhar nessa fórmula e tentar desenvolvê-la um pouco, tá? Então, vamos lá para outra slide. Outra coisa interessante, a força gravitacional exercida nesse segundo objeto age em direção à origem e o vetor unitário em sua direção vai ser x sobre norma de x negativo, porque a força gravitacional está agindo sentido contrário aqui, tá certo? Então, a força gravitacional exercida no segundo objeto para o primeiro, não é isso? Então, age em direção à origem. Então, você pode identificar assim, tá certo? Menos o vetor x sobre o norma de x. Portanto, a força gravitacional agindo no objeto em x, z, vai ser f de x é igual a menos mg x, não é isso? Aqui, ó, a gente vai substituir aqui, ó, a R2, não é isso? Por norma de x2. Então, tá aqui, ó, o R2 com a norma de x2, tá certo? Mas por que tá x3? Aumentei um x aqui e aumentei um x em cima. Entre aspas, não é isso? Isso não vai fazer diferença. Se você simplificar, cortar esse x com um x daqui, vai ficar justamente essa fórmula com esse r ao quadrado substituindo por norma de x ao quadrado, tá bom? Então a gente coloca um x aqui e um x em cima. Por que isso? Justamente para a gente trabalhar e desenvolver a função desse campo gravitacional aí, tá? Esse campo vetorial. Certo? O que mais que a gente pode fazer aí, então? A gente pode substituir esse x pelo vetor, de fato, que ele é um vetor xyz, tá bom? E desenvolver aqui embaixo também. Vamos ver aqui, ó. A função dada na equação 3 é um campo vetorial chamado campo gravitacional, porque associa um vetor à força, né, f de x a cada x do espaço, certo? A fórmula 3 é um modo compacto, essa forma aqui é um modo compacto, então a gente vai descompactá-la, né? E podemos escrever da seguinte maneira, vamos substituir o x, como eu falei aqui, ó, pelo xyz ou xyj mais zk, não é isso? Nessa formulação. E a norma de x, que está aqui embaixo, não é isso? Ao cubo, a gente pode substituir a norma de x, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, substituindo isso aqui você tem o vetor, e aqui embaixo você tem a norma elevada ao cubo, não é isso? Vai ficar essa expressão aqui. E eu vou fazer ela com calma aqui para vocês verem como é que é esse desenvolvimento, esse pulo aí, tá? Para não ficar dúvidas aí. Então, f de x é igual a menos mg x norma de x ao cubo. É isso que a gente tem aqui, tá bom? Só que a gente vai substituir isso aqui para desenvolver melhor, não é isso? Esse campo vetorial, e a gente vai substituir isso aqui também. Sendo que x pode ser substituído dessa maneira, xi mais yj mais zk, tá bom? Um vetor coordenado, né? Isso de expressão vetorial aqui. E a norma do x vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos mg que multiplica xi mais yj mais zk sobre isso aqui ao cubo, não é isso? E a gente vai representar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a
3,5, como potência, não como radical assim, tá bom? Nota que isso aqui é um bloco, um produto, né, que você pode fazer a distribuição aqui, ó. E aí, aplicando a distributividade ali, a gente vai ter menos mg(xi) sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3,5. Depois, menos mg(yj) sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3,5, mesma coisa. E por fim, menos mg(zk) sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E a gente desenvolveu. Agora note, isso aqui é um campo vetorial. Por que um campo vetorial? A cada ponto x, y, z do espaço que você tiver, quando você substituir ele aqui, e é claro, você vai ter massa M1, M2 e a constante, você encontra um vetor associado. Tá bom? Então é um exemplo aí de campo vetorial, bem interessante, tá? Que associa a cada ponto o vetor força gravitacional. Olha a ilustração dele, tá? Para cada ponto você teria um vetor, né, força gravitacional, né, ali no sentido, com a direção e sentido para a origem, certo? Então você tem essa ilustração aí, bem interessante esse exemplo do campo de força gravitacional. Suponha que aí uma aplicação bem parecida também, nós vamos comentar ela rapidamente, né? Mas é bem parecida com o campo gravitacional. Tá? Suponha que uma carga elétrica que esteja localizada na origem, pela lei de Coulomb, né? A força elétrica F de x, exercida por essa carga sobre uma carga Qzinho, localizada no ponto x, y, z, com o vetor posição x igual a x, y, z então basicamente a mesma formulação, né? F de x igual a E, Qzinho, Qzão, x sobre módulo norma de x ao cubo, tá bom? E esse E ocupa o lugar daquela constante G na gravitação, né? Esse E é uma constante que depende da unidade usada, tá? Para cargas de mesmo sinal, nós temos que Qzinho e Qzão ali vão ser, produto vai ser positivo e a força é repulsiva. Para cargas opostas, Qzinho e Qzão menor que zero, a força é atrativa, tá? Qzinho, Qzão vai ser menor que zero e a força vai ser atrativa, né? Ora ela aponta para dentro, ora ela aponta para fora, essa força aí. Então tem muita semelhança com as fórmulas que a gente viu aqui atrás, não é isso? Ó, com essa formulação aqui, muita semelhança, tá? Vamos avançar aqui, ó. Em vez de considerarem a força elétrica F, os físicos frequentemente consideram a força por unidade de carga. E aí você faz o EX vai ser igual a 1 sobre QF de x, que é igual a EQx sobre norma de x ao cubo. Então, E é um campo vetorial em R3 chamado campo elétrico de Q. Certo? Muito bem. Campos gradientes. Então, estamos indo aí para a nossa parte final da nossa aula, tá bom? Campos gradiente. Se f é uma função escalar de duas variáveis, lembre-se de que seu gradiente, né? Grade f aqui, ó, esse del f aqui, ou grade f, é definido por... Como é que é o gradiente de uma função? Lá atrás, né? Foram definidos isso em situações anteriores aí do cálculo. Como é que é um gradiente, uma função gradiente? Ela é dada pela derivada em x e mais derivada em yj, certo? Então, é um vetor dado dessa maneira. Sua parte x é a derivada parcial em x, a parte y é a derivada parcial em y, tá? Portanto, del f é realmente um campo vetorial em R2 e é denominado
campo vetorial gradiente. Tá certo? Por que ele é um campo vetorial gradiente? Porque para cada x, y, ele traça um vetor correspondente. Da mesma forma, se f é uma função escalar de 3 variáveis, seu gradiente é um campo vetorial em R3, dado por... Então, del f x, y, z vai ser igual derivada parcial em x e derivada parcial em yj, derivada parcial em zk. Tá bom? Agora no R3, mas a ideia é a mesma. Olha que interessante. Determine o campo vetorial gradiente dessa função aqui. Então vamos abrir aqui mais um slide aqui e vamos fazer isso aqui rapidinho. Bem fácil você achar o campo vetorial aqui gradiente. Olha lá, a função é x2y menos y3. O que é o vetor gradiente, né? Então vamos pensar primeiro nas derivadas parciais, né? Vamos calcular aqui as parciais em x e a derivada parcial aqui em y, que vai nos dar base para responder o final aqui. Qual é a derivada parcial em x aqui? Como é que eu calculo a derivada parcial dessa função? Significa que o x vai ser considerado como uma variável e as outras incógnitas aqui vão ser consideradas constantes, tá bom? Vai ter um comportamento de constante. Então, derivando isso, se isso aqui é considerado constante, então na minha primeira derivada aqui em x, isso aqui vai zerar, certo? E aqui, se o y é constante e o x é variável, vai ficar como? Eu posso repetir a constante e o x ao quadrado vai ser 2x, tá bom? A derivada de y ao cubo, que é considerado uma constante, é zero, então. Então, para escrever melhor, 2xy é a minha derivada parcial em x. Em y, a mesma coisa. O x vai ter comportamento de constante e o y vai ter o comportamento então, da variável. Então, x é constante, repete, derivando y é 1. Menos y ao cubo, derivando 3y ao quadrado. Só melhorando aqui um pouquinho a escrita, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Isso aqui é derivada parcial em y. O gradiente vai ser então isso, ó. Não é isso? É a derivada parcial em xi mais derivada parcial em yj. Então, o campo, né, que a gente sabe que isso aqui é um campo agora, o campo gradiente vai ser o quê? 2x yi mais x ao quadrado menos 3y ao quadrado j. Pronto, tá aí o campo gradiente. Você pode colocar aqui xy também, não tem problema. Então esse aí é o nosso campo gradiente, tá bom? Aqui, ó, vamos comparar 2xy e x ao quadrado menos 3y ao quadrado j. Certo? Bem tranquilo. A figura 15 mostra o mapa de contorno dessa função que a gente acabou de fazer, não é isso? E o campo vetorial gradiente. Mapa de contorno é mesmo aquela curva de nível, né? Não sei se vocês lembram das curvas de níveis, né? Então está aparecendo aqui em vermelho, tá? E o vetor gradiente são esses vetores em azul. Olha a observação interessante. Observe que os vetores gradientes são perpendiculares às curvas de nível, porque ele é o vetor gradiente. Uma justamente propriedade do vetor gradiente é que na curva de nível ele passa por ela em 90 graus, tá bom? Isso é uma propriedade. Outra coisa interessante, outra observação. Observe também que os vetores gradientes são mais longos, onde as curvas de nível estão mais próximas umas das outras. Então aqui, ó, curvas de níveis mais próximas, olha que o vetor gradiente é mais longo. Curva de níveis mais distantes, vetor menorzinho. Por que isso? Pensa aí, por quê? Porque isso se deve ao fato de o comprimento do vetor gradiente ser o valor da derivada direcional. Não é isso? O vetor gradiente aponta para a derivada direcional de f, certo? E a proximidade das curvas de nível indica uma inclinação no gráfico. Ou seja,
Essas curvas, quando estão de nível, quando estão mais próximas, indica que no gráfico, né, aí tridimensional, você tem uma inclinação maior, uma derivada maior. É mais íngreme, vamos dizer usar esse termo. Então a derivada é maior, por isso que o vetor é maior. Certo? Quando as curvas são mais distantes, então quer dizer que também a derivada delas vai ser menor. A inclinação entre uma e outra, não é isso? Vão ser menores. E, portanto, a derivada menor. Essa é a explicação. Certo? Vamos aqui à parte final. Cadê aqui? Um campo vetorial F é chamado campo vetorial conservativo se for o gradiente, se for o gradiente de uma função escalar. Ou seja, se existir uma função f tal que f é o gradiente dessa função. Entenderam aí? Então, campo vetorial conservativo é aquele que surge a partir do gradiente de uma função. Nessa situação, f é denominada função potencial de f. O fzinho, né? O fzinho é a função potencial de f, porque o gradiente dela gera a função f, certo? Nem todos os campos vetoriais são conservativos. E a gente vai estudar mais para frente a importância desses campos conservativos, ok? A gente vai ter mais aplicações dos campos conservativos, tá? Então, nem todos os campos vetoriais são conservativos, mas esses campos aparecem frequentemente em física. Por exemplo, o campo gravitacional F, né, do exemplo 4, é conservativo. Por que que o campo gravitacional F é conservativo? Porque ele é o gradiente de outra função. Que outra função? Essa aqui, ó. Se você calcular o vetor gradiente disso aqui, você vai encontrar o campo gravitacional F. Como que eu acho o gradiente disso? É só a gente fazer essa estrutura. Del f x, y, z vai ser derivado parcial xi mais derivado parcial em yj mais derivado parcial em zk. Certo? Derivando parcialmente em x, isso aqui, a gente pode fazer isso com facilidade. E a gente vai encontrar a derivada parcial em x, essa estrutura. Tá certo? Depois, derivando parcialmente em y, essa estrutura aqui, o que a gente vai ter? Basicamente, isso aqui. Basicamente essa parte de baixo, né? Porque o resto tudo é constante, tá repetindo aí. E derivando parcialmente isso aqui em z, o que a gente vai ter? Essa última parte aqui. Tá bom? Vou fazer uma para vocês verem de onde é que surge isso aqui. Então, vamos pegar isso aqui rapidinho, tá? E fazer uma derivada aqui só. X, y, z. Vocês vão ver que as outras vão decorrer. Aqui é mg sobre raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Então, derivando isso aqui em relação a x, parcialmente, né? Nota que isso aqui tudo é constante. Então, a gente repete. mg. Na verdade, então, tem que... a gente tem que derivar basicamente isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio, não é isso? Então, basicamente, a gente tem que derivar isso aqui em relação a x. Então, vamos lá. x, y, z, né? mg. Então, vamos colocar isso aqui lá no numerador. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Como é que a gente deriva isso aqui? A gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? Isso, derivada de fora vezes a derivada de dentro. Em relação a x, tá? Vamos repetir aqui de novo, mg. Então, vai ficar aqui, ó, vezes, aqui, ó, menos meio, cai aqui para baixo. X ao quadrado, repete aqui, não é isso? Elevado a menos 1, então fica menos 3 meio. Vezes a derivada de dentro, só que parcialmente em relação a x. Então, isso aqui zero, vai ficar 2x. Certo? Nota que esse 2 com esse 2 também já pode simplificar. E isso aqui a gente vai colocar para baixo, tá? Levar ele
denominador e esse menos a gente vai jogar lá para o começo da expressão. Então, finalizando essa primeira parte, a gente tem isso aqui, menos mmg, tá bom? Nota que o menos já foi lá para o começo. O que mais que a gente tem? X, não é isso? Aqui em cima, ó, x. Isso tudo aqui, né? Vamos colocar para baixo, que o expoente está negativo, ele vem aqui pro denominador com expoente positivo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3/2. Pronto, essa é a primeira parte aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó, menos mmgx aqui em cima, tá? Aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3/2. Certo? Aí eu só fiz a derivada parcial, mas a gente sabe que tem o i aqui, certo? Faria a mesma coisa com o y e com a parte do z, tá? Tá? E nota que, então você, a partir disso aqui, você fez o gradiente, deu isso aqui. Essa estrutura aqui é o campo vetorial que a gente achou lá atrás, agorinha. Vamos lá para ver, ó. Cadê o campo vetorial que a gente achou agorinha aqui? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, o campo vetorial que a gente achou agorinha. Então, esse campo vetorial veio de quem? De uma função cujo gradiente dá isso aqui. Certo? Veio dessa função aqui, certo? Cujo gradiente dela, o vetor gradiente, gera um campo vetorial. Tá? Então, isso aqui é um campo gradiente. É um campo vetorial que surge a partir do gradiente de uma função f. Certo? Então é isso. Nossa aula fica por aqui, tá bom? Nossa proposta então foi trabalhar aí campos vetoriais, seção 16.1. Até a próxima. Valeu!